sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista em legalização de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia, criador de animais há mais de 25 anos, fundador aqui do nosso canal Criador Pro. Hoje, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, estamos trazendo mais um animal exótico. Hoje nós vamos falar sobre o Cardualis cardualis, o famoso pintacilgo português. Se você não é inscrito no nosso canal, nas nossas redes sociais, se inscreve nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like e vem fazer parte da maior comunidade de criadores comerciais legalizados do Brasil. Nosso canal aqui vai ganhar um upgrade, vai ter vários vídeos, várias lives de perguntas e respostas, vamos ter várias premiações, vários sorteios, vamos estar fazendo entrevista com vários criadores, nós vamos também estar viajando e visitando alguns criatórios que já foram legalizados pela gente e também mostrar um pouquinho do nosso mercado, mostrar um pouquinho sobre os animais e mostrar um pouquinho sobre a criação comercial em cativeiro no Brasil. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o Cardualis cardualis. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, o famoso pintacilgo português. Também, na live da segunda-feira passada, nós falamos sobre o pintacilgo venezuelano, que também, o pintacilgo português, ele também pertence à família Fringillidae, com uma série de pintacilgos. Nós temos o nosso pintacilgo brasileiro, o pintacilgo do Nordeste, nós temos na América do Sul o pintacilgo xantoclasta, o tarim da Venezuela, o negrito da Bolívia. Nós temos no mundo inteiro uma série de espécies de pintacilgo. É uma das espécies mais apreciadas devido à sua coloração e devido ao seu canto. E é um dos animais que podem ser cruzados com o canário sirenius, o nosso canário belga, o nosso canário do reino, podendo gerar pitagóis e gerando algumas mutações que podem ser introduzidas tanto para o mundo dos canários, né, quanto para o mundo dos pintacilgos. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live e espero que vocês curtam, compartilhem, divulguem e venham fazer parte aqui da nossa comunidade. Bora lá, então, vamos continuar falando. Então, quais são as características gerais? O pintacilgo é um pássaro cantor, um dos animais de estimação mais alegres que pode se ter em casa. É um animal de fácil convívio e fácil trato em ambiente exitos, fora do ambiente natural. A gente está falando da criação em cativeiro. É um dos animais na Ásia, na Europa e também na parte árabe, África Oriental e principalmente a parte árabe. É muito apreciado. É um animal que é capturado, que é criado em cativeiro e tem um valor econômico muito agregado fora e aqui no Brasil. Nós também temos muita procura pelos pintacilgos, principalmente esse aqui que a gente vai falar, que é o pintacilgo português. Ele tem um tamanho de 12 a 17 centímetros, nós temos várias subespécies do pintacilgo português, o Cardualis cardualis, tem vários gêneros e subgêneros, então a gente tem que entender que é um dos grupos de pintacilgo com maior variedade de tamanhos, formas e subespécies. Tá? As cores variam, muitas mutações cromáticas têm sido preservadas, algumas delas como castanha, cor ágata, o pastel, amarelo claro, branco, pescoço branco, malhado, o ventre amarelo, variações da nacarada, né, da máscara vermelha. E hoje existem várias subespécies de pintacilgo, as espécies mais divulgadas na criação de pintacilgo de pequeno e o pintacilgo grande, que é o Cardualis cardualis major, e o pintacilgo da espécie protegida por alguns países, porque está ameaçado de extinção devido à sua captura ilegal e o tráfico e o comércio ilegal para outros países. Existem requisitos e restrições legais relativamente à criação e ao comércio dessa ave na maioria dos países. E no Brasil também, a gente também tem restrições. A família dos pintacilgos exóticos, né? Eles entram como aves exóticas e precisam de regulamentação aqui no Brasil. Para você poder ter o animal, você deve comprar um animal de um criatório comercial ou loja autorizada à venda desses animais. Para a reprodução, você tem que conseguir as licenças como criador comercial. Não existe categoria de criador amador para esse grupo
de animais, tá bom? Então, são animais que têm várias subespécies, vou falar um pouquinho sobre ela, né? Então, o grupo do Cardualis é um grupo gigante na Europa, né? Então, nós temos as subespécies Cardualis balcânica, do sudoeste, né? Da Europa. Nós temos o Cardualis brevirostris, da Crimeia, do norte, do Cáucaso. Nós temos o Cardualis britânica, das Ilhas Britânicas. Nós temos o Cardualis, que é da Europa continental, a Escandinávia, que é o Cardualis verdadeiro, né? Uma subespécie do Cardualis verdadeiro, que é o pitacilgo português. O Cardualis loudoni, do sul do Cáucaso e do Irão. Cardualis major, que esse é um dos mais procurados, está se difundindo muito grande, porque ele é um pitacilgo de porte um pouco maior, do oeste da Sibéria e dos Urais. Cardualis nidiescus, do sudoeste da Ásia, do nordeste da África. O Cardualis parva, também outro muito apreciado, né, da Marconésia, das Ilhas Madeiras, das Ilhas Canárias, da Península Ibérica, no noroeste da África. O Cardualis sus, do Córcega, Saldanha e Sicília. Então, são algumas subespécies. Depois, nós temos a Cardualis cordyceps, que é o Cardualis cordyceps da Ásia Central e do Sul, e o Cardualis paraponosis da Ásia Central, do Afeganistão até o Himalaia e as montanhas do Tian. Nós temos o Cardualis subulata, do centro-sul da Sibéria. Observe que a distribuição é ampla pelas regiões que a gente falou. Desses, a gente tem assim o Cardualis, né, da Europa continental e da Escandinávia. Nós temos o major, nós temos o parva e nós temos aqui embaixo o paraponosis, que são os mais conhecidos, mas o que está se destacando é o major, que ele é um pouco maior, ele chega aí até os seus 17 centímetros, principalmente para quem quer cruzar com o canário belga, né? Para você ter aí os híbridos, ele é extremamente... E nós temos várias mutações, então ele é muito apreciado. Então, observe que nós temos um grupo bem grande, relativamente grande. No Brasil, nós temos algumas dessas espécies já importadas por alguns criadores conceituados. Depois vai falar alguns criadores, né? Sendo que o maior criador, o primeiro, né? A gente vai falar depois. Se você quer importar e você quer ter esses animais, é um excelente negócio, uma excelente oportunidade para quem quer criar aves exóticas em cativeiro, com pouco espaço, uma infraestrutura bem adequada, são animais de um grande valor econômico, são animais fantásticos, fácil criação, fácil reprodução e tem uma procura muito grande aqui no Brasil, tá? Então, aqui nós temos algumas mutações, né, que variam desde o albino, do alutino, do santien, do gelbe, do esquikeu, do ágata, do ermo, do isabel, do pastel e do natural, que é o Cardualis, né, o pitacilgo português. Então, tem uma variação muito grande de mutações, de cores. As pessoas trabalham esses cruzamentos, trabalham a fixação de mutações. Aqui alguns exemplos, né, aqui o tradicional, aqui algumas mutações, né, brancas e ágatas e pastéis. Aqui uma série de mutações, né, desde o albino, com ventre bem amarelado. Nós temos uma série de mutações muito apreciadas no mundo todo. No Brasil, nós já temos algumas mutações que foram importadas, né, por criadores fanáticos pelos pitacilgos e principalmente por criadores que querem desenvolver novas mutações nos canários, fazer hibridação e desenvolver novas mutações de próprios pitacilgos, já que a família Frigilidae, nós temos uma facilidade de cruzamento entre espécies. Lembrando que as únicas espécies que não podem ser feito híbridos no Brasil são com as nossas espécies silvestres, tá? Com as espécies exóticas, a gente tem a liberação. Claro que você precisa apresentar um projeto, precisa apresentar qual o motivo dessa hibridização para você poder ficar tranquilo. Então, o comportamento desses animais, isso que interessa para a gente, né? Principalmente para quem cria em cativeiro. Então, essas aves se adaptam muito bem à vida em aviário, em gaiolas, em viveiros, tem um convívio bem amistoso com outras espécies. Você pode ter uma série de excelentes resultados, tanto na criação coletiva quanto na criação individual. É claro que é importante, como a gente vem sempre falando aqui, todo criador comercial ele pode criar técnicas e estratégias de criação, de acordo com o seu local, de acordo com as suas condições financeiras, de acordo com o seu manejo. Mas a gente sempre recomenda, para ter maiores resultados, a separação de casais em gaiolas ou em viveiros individuais. Lembrando que toda a criação de animais, para ter um resultado, o ambiente de matrizes precisa ser um ambiente seguro,
com pouco barulho e com pouca visitação. Não mantenha essa espécie em coabitação com canários, que pode acontecer de a gente ter vários híbridos, principalmente os machos dos carduales, dos pintacilgos, são muito fogosos, eles atacam muitas fêmeas de canário. Então, se você quer ter hibridização, esse é o animal ideal para você começar a ter híbridos, né? O famoso pintagol. Mas se você quer ter animais puros, não misture com as canárias. De um modo geral, os pintacilgos são aves muito ativas, né? Sempre gostam de passar muito tempo entre as vegetações. Os machos são donos de um canto muito bonito, belo e bem distinto. Cada subespécie tem um canto maior ou melhor de qualidade. As fêmeas também cantam, mas o seu canto ligeiramente menos fascinante, um pouco menor. As suas cores podem mudar dependendo da fêmea e do macho, sendo que a plumagem dos machos sempre é mais chamativa do que das fêmeas, né? Sempre ela é mais atrativa. Bom, a origem e distribuição. Então, a gente já falou, né, que o pintacilgo ele tem origem principalmente na Europa, pode ser encontrado desde as zonas da Ásia, do norte da África. Eles imigraram também para os Reinos Unidos e para a Austrália, principalmente através da colonização. Pode viver em diferentes hábitats, mas normalmente é um pássaro que prefere se instalar em bosques, zonas com ervas e árvores, parques, jardins, preferencialmente com temperaturas mais elevadas. Hoje nós temos uma média da criação dos pintacilgos no Brasil, os mais comuns, pintacilgo português, na média aí dos mais baratos, pode ser encontrado na faixa de R$ 1.300 cada indivíduo, e chegando aí as mutações e ao major, que é de maior tamanho, podendo chegar até 10 mil, algumas subespécies podendo chegar até R$ 20 mil, um único exemplar. Então, é um animal muito apreciado. Toda a criação que é produzida no Brasil já tem destino. Então, os criadores eles estão muito tranquilos para quem tem essas matrizes. A maioria dos criadores no Brasil adquiriram através de importação e aí começaram a criação aqui e aí começaram a difundir a criação do pintacilgo português e aí ela se alastrou por alguns criadores. Não é... Você tem que ter... As instalações não são caras, mas você tem que ter, pelo menos, uma boa genética e comprar animais de uma boa procedência, tá bom? Então, ele é classificação científica, né? Ele é da classe das aves, da ordem Passariniforme, subordem Passari, pavarordem, que é a Passaridae, família Frigilidae, né? A subfamília Cardualis, e a gente tem vários, né? Cardualis como espécie principal, e aí subespécies nós temos um monte. Na Europa, ele é chamado também de Goldfinch, e ele foi classificado por Linneu em 1758. Então, os pintacilgos eles são granívoros. A natureza desenvolve um bico para aparelho digestivo para consumir sementes. Essas sementes podem ser combinadas com farinhadas, rações extrusadas, larvas. O pintacilgo tem uma variedade muito grande, né, de se alimentar de sementes de flores, principalmente de abetos, de flores de bosque, de pequenos pinheiros. Eles utilizam muito a alimentação de insetos também na época de reprodução. Na verdade, a gente alimentar bem, escolher uma boa ração, precisa apenas comprar uma comida para os pintacilgos com uma boa mistura de sementes, principalmente níger e perila, que são as sementes mais apreciadas, um alpiche, um painço e uma boa quantidade de ração extrusada e farinhada. E se você tiver condições de uma erva doce, de algumas outras sementes de flores, eles apreciam muito bem, tá? O ambiente, então os pintacilgos precisam voar, principalmente os pintacilgos portugueses, os majors. A maioria da Europa cria em viveiros maiores, tipo baia, ele coloca um casal em que ele voa bastante, com dimensões um pouco maiores, mas ele se adapta também a dimensões menores, sendo que a altura, né, aceitável da altura das gaiolas, no mínimo 50 centímetros e entre 60 a 1 metro de comprimento. Quanto maior, melhor. Então, em torno de uns 50 centímetros de altura por 1,20 m, 1,5 m de comprimento, seria o ideal, chegando até 2 metros. As jaulas, os viveiros, né, tem que ter puleiros bem longos para eles poderem exercitar o voo, no mínimo 2 puleiros bem afastados, para estimular, né, que eles façam os exercícios, de preferência com tamanhos diferentes, né? Além disso, precisa também estar num ambiente bem tranquilo, com um bom enriquecimento ambiental, e a gaiola deve estar sempre localizada num lugar com uma boa ventilação, mas não deve receber luz do sol direta, tá? Ele pode ficar mais escondido, ele toma banho do sol apenas numa época, então não é necessário, né, o banho de sol. Lembrando que o pintacilgo deve estar fora do alcance de outros animais, de ratos, roedores, né, que possam ameaçar a sua vida. Isso é natural em todos os tipos de criatório.
Características reprodutivas, que é o que interessa para a gente, para quem quer criador em cativeiro, né? Quem quer ter esse animal como uma oportunidade de negócio. Geralmente eles começam em março, aproximadamente começa a época de reprodução, quando as fêmeas podem pôr até de 1 até 7 ovos, nunca se afastando dos ninhos. Os machos têm total, a gente fala, total independência do choco, mas eles têm que tratar a fêmea durante todo o período do choco. Apesar que em vida livre as fêmeas elas são bem territorialistas e elas procuram ficar o tempo inteiro dentro do ninho. Dificilmente elas saem, algumas saem em cativeiro para se alimentar. Por isso é importante colocar comedouros e bebedouros próximos ao ninho, tá? Para quem quer criar o pitacilgo, né? E lembrando que colocar distantes 2 comedouros e 2 bebedouros bem afastados, porque o macho e a fêmea podem brigar pela alimentação para tratar os filhotes, tá bom? Na época de acasalamento, a temperatura ideal é entre 20 e 30 graus, a umidade deve estar entre 40 e 70 graus, entre 14 e 16 horas de luz. A anilha usada, em média, é a 2,5. Um mês antes de começar a criação, deve fornecer cálcio e um polivitamínico que contém um teor alto de vitamina E, principalmente para iniciar a postura. Nós temos vários suplementos vitamínicos que a gente já falou. A fêmea coloca entre 1 até 5, até 7 ovos, e eles vão ser incubados de 13 a 15 dias, como mais ou menos os canários, os passarinhos, e durante esse período de criação não recomenda receber visitas no seu criatório, porque são animais bem sensíveis. E é bom você ter um ninho sempre bem arborizados, né, com várias plantinhas artificiais, né, imitando muito o ambiente natural. Isso facilita muito a reprodução. Então, a separação dos filhotes, se dá de 30 a 35 dias, já estão prontos para comer sozinhos, podem ser separados da mãe. Esse período, geralmente, é bem dramático para os filhotes, a gente tem que estar sempre prestando atenção, que pode acontecer morte. Então, você tem que ter um certo cuidado na separação dos filhotes, isso para todas as espécies, né, que é um momento de estresse, em que as crias são separadas, e você tem que tomar muito cuidado, porque, geralmente, quando baixa a imunidade, você tem os coccídeos, a coccidiose é uma das principais doenças que pode atacar e acometer filhotes. Lembrando que, para a gente diminuir, né, é importante você ter algumas preocupações. Quando separar os filhotes, colocar numa gaiola igualzinha àquela que foi criado, geralmente uma voadeira não tão grande. Devem ser observados os primeiros dias se as crias foram separadas, se elas estão muito tristes, encorujadas. Você tem que ver se elas estão se alimentando sozinhas, senão você tem que devolver eles para o casal. Pode-se colocar a gaiola próxima aos pais, para os pais tratarem entre a gaiola, ou separar somente os filhotes, realmente, quando você perceber que eles estão comendo sozinhos. Então, lembrar que você tem que estar sempre cuidando muito bem dos filhotes. Lembrar que, na gaiola da mãe, sempre é possível você colocar os comedouros e os bebedouros sempre em mesmas posições, tanto nas gaiolas de matrizes quanto nas gaiolas dos filhotes, porque eles acostumam e aprendem com os pais aonde está a comida e a bebida, e fica mais fácil de eles se adaptarem melhor quando estão separados dos pais, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de criatório no Brasil, do nosso amigo Toninho Marbella, que é o pioneiro na criação de pitacilgos no Brasil. Ele foi um dos primeiros a importar, né, e hoje ele trabalha também com importação e venda desses animais. Ele é da região de São Paulo, né? É o maior criador de pitacilgos carduales do Brasil, com várias mutações, várias subespécies. Observem bem aí, né, que a gaiola ela é uma gaiola grande. A gente está falando de gaiolas de 1,20 m a 1,5 m de comprimento, né? Gaiolas. Aqui ele está usando 4 gaiolas com passadores, né? Lembre que a gente tem um puleiro de um lado e um puleiro do outro, um bebedouro de um lado, comedouros, né? Uma banheira para banhar, e os ninhos são sempre bem protegidos, um de cada lado para ela escolher, sempre bem protegidos com plantas. Isso facilita muito ela na época da reprodução. Nós temos outros modelos de criatório, então nós podemos ter criatórios com gaiolas menores, que é o caso aqui na parte de cima, como é o do Toninho, né? Gaiolas individuais, e nós podemos ter gaiolas baias maiores, grandes, né? Que o animal voa de cima a baixo. Lembrando que sempre a região onde está o ninho tem sempre plantas, que isso facilita muito a reprodução do pitacilgo português. Então, hoje, você precisa ter um espaço adequado. O problema é a gente encontrar matrizes de uma boa qualidade no Brasil, fazer reserva. Os custos são elevados no início, principalmente da aquisição de matrizes, mas logo após você ter,
você vai ter um mercado bem interessante para quem quer criar esses animais. Para quem é apaixonado por pintacilgos, não vai se arrepender. Então, o cardualis é um dos animais que a gente traz aqui como oportunidade de negócio, por ser um animal de fácil crio, fácil manejo, se adapta muito bem ao ambiente doméstico, se reproduz com uma certa facilidade, desde que você forneça alimentação e tamanho de recintos adequados. Tem uma boa quantidade de filhotes, né, variando entre 3 e 5, dependendo aí você tem que fazer aquela seleção genética, né? Podendo chegar até 6, 7 filhotes, pode ter até 4 posturas no ano, você podendo chegar aí numa média de 25 filhotes por temporada. Lembrando que os animais mais em conta estão na faixa de R$ 1.300. Então, cada casal pode te dar uma média, se for o cardualis comum, no mínimo em torno de R$ 30 mil por casal, por temporada. Lembrando que se você tiver algumas mutações, estiver trabalhando com algumas subvariedades, os preços podem chegar a 3, 4, 5 mil reais, que é a média. Então, cada casal pode te dar aí um lucro entre 50 a 60 mil reais por temporada, até mais. Alguns casais aí pode chegar a 100, 120, 130 mil reais por temporada, dependendo muito do seu investimento. É óbvio que não são matrizes baratas. Se você conseguir importar, você consegue uma certa redução e nos custos, porque aqui no Brasil nós temos pouquíssimos criadores com uma qualidade boa. Um deles aí, o Toninho Marbella. Quem quiser entrar em contato com ele, quem quiser saber o telefone, entre em contato com a gente, que a gente passa aí o telefone do nosso amigo lá de São Paulo. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. O nosso canal sempre traz na segunda-feira um animal exótico ou silvestre com uma oportunidade de negócio. Nós estamos aqui na nossa série de pintacilgos, né? Então, trouxemos o pintacilgo venezuelano no início da semana passada, agora trouxemos o pintacilgo português e na próxima semana nós vamos continuar com a série de pintacilgos, trazendo mais alguns pintacilgos bem interessantes para criação em cativeiro, em ambiente doméstico, com pouco espaço, um investimento relativamente baixo e com uma boa oportunidade de lucratividade. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É só inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilha com todo mundo. Deixa suas perguntas que a gente sempre tenta responder as perguntas de todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima.